Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje vamos dando continuidade para o curso de Matemática Básica. No curso de hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre MDC, Máximo Divisor Comum. Nas últimas aulas, a gente tem tratado bastante sobre esses temas, tá? Na primeira aula, eu falei sobre fatoração em números primos. Na segunda aula, eu falei sobre critérios de divisibilidade. Se você não assistiu, volte lá e veja, que talvez seja importante. Hoje eu vou usar esses critérios aqui, mas de uma forma rápida, tá? Se não for natural para vocês ainda, talvez atrapalhe um pouco. E, por último, na última aula, eu falei sobre divisores em si. Tudo bem? E o que é o MDC? Que é o máximo divisor comum. O MDC é o seguinte, você vai ter dois números, e esse número tem os seus divisores, e esse número tem seus divisores. Vamos supor que existem divisores em comum. O que isso significa? Significa que tem um divisor que é igual a um outro divisor, desse número e desse número, tá? Então, vamos supor que desse número, o 15 é divisor, e desse número, o 15 também é divisor. Então, eu sei que existe um divisor comum. O 15 é um divisor comum. Então, talvez existam vários divisores comuns. Então, vamos supor que o 15 seja um divisor comum, o 25 seja um divisor comum, o 30 um divisor comum. Então, quem é o máximo divisor comum? É o 30. É o maior número entre os divisores em comum. Tudo bem? Então, o máximo divisor comum é você vai pegar dois números, conhecer seus divisores, e o maior divisor comum entre eles é o MDC, o máximo divisor comum. A gente vai fazer alguns exercícios sobre isso para a gente conseguir entender melhor, tá? Então vamos lá. Aqui está a escrita, né? O máximo divisor comum é o maior divisor entre dois números. Então, o divisor que é tanto divisor desse número, tanto desse, quem é o maior? Ele é o MDC, tá? A gente consegue resolver o MDC de diversas formas diferentes. Eu vou começar usando os critérios de divisibilidade. Para quê? Para a gente relembrar os critérios de divisibilidade. Porém, essa não é a forma mais rápida. Ela só é uma forma que vai te ajudar muito a entender melhor o que é o MDC. Então, vamos lá. Exemplo 1. Eu quero saber qual é o MDC entre os 50 e os 60. E eu vou usar os critérios de divisibilidade. Então, eu vou pôr os 50 de um lado e eu vou pôr os 60 do outro. Então, vamos lá. O 50 é divisível por 2? Sim. Qualquer número par é divisível por 2. Tá? E para ser número par tem que terminar em 0, em 2, 4, 6, 8, e, enfim, o 50 acaba. O 60 também acaba. Então, o 60 também é divisível por 2. Significa que eu já tenho um divisor comum, que é o 2. Mas vamos para o próximo. Lógico, né? Antes do 2, deixa eu até voltar aqui. Qualquer número é divisível por 1, né? Então, vou colocar 1 aqui. O 1 é divisível, o 50 é divisível por 1 e o 60 também é divisível por 1. Legal? Show. E o 2 a gente já percebeu que também é. Vamos pro próximo, 3. O 50 é divisível por 3? Não. Para ser divisível por 3, você tem que somar os algarismos e essa soma tem que ser divisível por 3. 5 mais 0 é 5 e o 5 não está na tabuada do 3. Agora, o 60, 6 mais 0 é 6 e o 6 está na tabuada do 3. Significa que o 3 é divisor de 60. Beleza? Próximo, 4. 50 é divisível por 4? Não, não existe nenhum número que ao multiplicar 4 dá 50. E 60 é divisível por 4? Sim. Por quê? Porque 40 é e 20 é. Então 60 é. 4 vezes 15 dá 60. Tudo bem? Próxima. Uma coisa que é importante, antes da gente ir pro 5. Não, vamos pro 5, vai. O 50 é divisível por 5? É. Porque ele tem que, pra ser divisível por 5, tem que terminar ou em 5 ou em 0. E ele termina em 0. E o 60 é divisível por 5? Sim. Porque termina em 0. Show. 6. O 50 é divisível por 6? Não. Pra ser divisível por 6, ele tem que pegar os algarismos e somar. E ele tem que ser múltiplo de 3. Essa soma, né? Tem que ser divisível por 3. E tem que ser par. Lembrando, para ser divisível por 6, tem que ser tanto divisível por 2 quanto divisível por 3. E o 50 não é divisível por 3,
então ele não é divisível por 6. Porém, o 60 é. Ele é tanto pelo 2 quanto pelo 3. Então, o 60 é divisível por 6. Beleza. Por 7. Por 7, eu não te mostrei nenhum critério de divisibilidade, porque é muito difícil. Porém, você sabe que o 50 não está na tabuada do 7 e nem o 60. Então, não é divisível por 7. Show. Agora é o 8, né? 8. O 50 não está na tabuada do 8. E o 60 também não está na tabuada do 8. Então, nenhum dos dois é divisível por 8. 9. Para ser divisível por 9, você tem que somar os algarismos e tem que dar um número divisível por 9. 5 mais 0 é 5, e 5 não é divisível por 9. E 6 mais 0 é 6, e 6 não é divisível por 9. E por 10, tem que terminar em 0. Então, o 50 é divisível por 10. E o 60 também é divisível por 10. Tá? Perceba que é um jeito extenso de se resolver isso, tá? Porque esse não é o jeito mais fácil. Legal. Aí, além disso, para saber outros divisores que a gente ainda não tratou, porque os critérios de divisibilidade vão até 10. Mas não é só até 10 que é divisível. O 50 é divisível só até 10. Existem outros números maiores do que 10 que também são divisíveis por 50. Como a gente vai descobrir eles? A gente vai descobrir usando o critério de divisibilidade. Como? O 50 ele é divisível por 1. E 1 dividido por 50 é 50. Então o 50 também é divisível por 50. Tá? O 50 dividido por 2 dá 25. O 25 então também é um divisor de 50. 50 por 5 é 10, já está aqui. Então, aqui estão todos os divisores de 50. Vou fazer a mesma coisa no 6. Se é divisível por 1, é divisível por ele mesmo. Se é divisível por 2, 60 por 2 é 30. Se é divisível por 3, 60 por 3 é 20. Se é divisível por 4, 60 por 4 é 15. Se é divisível por 5, 60 por 5 é o nosso querido 12. E se é divisível por 6, 60 por 6 é 10, o 10 já está aqui. Então aqui estão todos os divisores de 50 e todos os divisores de 60. Tá? Dá para ver logo de cara alguns em comum. Por exemplo, o 1 é incomum, o 1 sempre vai ser incomum, né, porque 1 divide qualquer número. O 2 também é comum, o 5 também é comum, o 10 também é comum. E não existe nenhum outro que é comum. E aí a pergunta, quem é o MDC? O MDC é o valor comum, que é o maior deles. No caso, é o 10. O 10 é maior que 5, o 10 é maior que 2, o 10 é maior que 1. Então o MDC entre 50 e 60 é 10. Show? Tranquilidade. Vou ensinar um jeito mais fácil de fazer do que esse, tá? Só estou mostrando para a gente revisar os critérios de divisibilidade. Show? Beleza. Vamos fazer a mesma coisa. Determinar o MDC de 50 e 60 determinando todos os divisores. Então a gente vai usar o que a gente aprendeu na aula passada e descobrir todos os divisores de 50, todos de 60. De novo, esse não é o método mais fácil. Eu estou fazendo isso para você relembrar a aula passada. O próximo método é o método MDC, que é o mais fácil, o mais simples e tudo mais. Mas é importante, é uma coisa que você precisa aprender logo de cara. Não adianta você aprender só o jeito mais simples. Você precisa entender o que está acontecendo. E é por isso que eu usei o critério de divisibilidade e agora eu vou usar determinando os divisores. Show? Então a gente vai fazer com 50, vou pôr uma barra e aqui a gente vai fazer com 60. Legal. Para fazer com os 50, é aquele esquema que eu ensinei para vocês na aula passada. Então eu vou pôr os 50 aqui, só um pouquinho mais para cima, vai. Vou pôr os 50 aqui. Aí eu vou ter uma coluna para os fatores, uma coluna para os divisores. Eu sei que 1 divide todo mundo, então 1 já vai ser divisor. Vamos fatorar então. 50 é divisor por 2, lembrando que os fatores têm que ser em números primos. 50 é divisor por 2? É. 50 por 2 é 25. 25 é por 2? Não é número par. 25 é por 3? Não. 2 mais 5 é 7. 7 não é divisível por 3. 25 é por 5? É. E aí 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Show. Vamos encontrar agora então os divisores.
Para isso, a gente sempre pega um número e multiplica pelos de cima. Então, olha só. 2 vezes 1 é 2. Beleza. Vamos pro próximo. Não tem mais ninguém em cima dele, não multiplica. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. E aqui eu teria um 5 vezes 2 de novo, só que eu já coloquei, né? Já tenho 10, eu não vou repetir. Vou mudar de cor para dar para ver o que eu estou fazendo ainda. Aqui teria um 5 vezes 1, mas já está aqui. Teria um 5 vezes 2, só que já é 10. Teria um 5 vezes 2, só que já é 10. Então faltou um 5 vezes 5. E é o nosso querido 25. Aqui eu teria um outro 5 vezes 5. E aqui eu teria um 5 vezes 10. É 50. Perceba, agora eu descobri todos os divisores. 1, 2, 5, 10, 25, 50. Perceba que é o normal, ó. 1, 2, 5, 10, 25, 50. Então tá certo, tá funcionando. Beleza. Vamos fazer isso com 60 agora. Então, 60. Vou fazer em azul. 60. Aí eu vou ter a coluna para os fatores. E eu vou ter a coluna para os divisores. Como 1 já é um divisor, sempre eu já coloquei ele aí. Vamos fatorar. 60 dá por 2? Dá, porque é um número par, sobra 30. 30 dá por 2? Dá, porque é um número par, sobra 15. 15 dá por 3? Dá. 1 mais 5 é 6, e 6 é dividido por 3, então 15 também é. 15 por 3 é 5, então aqui com certeza vai ser 5. Legal? Então vamos lá. Vamos descobrir os divisores agora. Sempre multiplica pro de cima. Então, 2 vezes 1 é 2. Não tem mais ninguém em cima dele, vamos pro próximo. 2 vezes 1 seria 2 de novo, não vou pôr, senão vai repetir. 2 vezes 2 é 4. Aqui teria um outro, né? Um 2 vezes 2, mas já é 4, não vou pôr, senão vai repetir. Vamos pro próximo. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. Aqui eu teria um outro 3 vezes 2, aqui um outro 3 vezes 2 e 3 vezes 4 é 8. É 12, desculpa. Bom, e por último, vou mudar de cor para dar para ver. 5, né? Aqui tem o 5 vezes 1, que é o 5. Nós temos o 5 vezes 2, né? Que é o 10. Teria um outro 5 vezes 2 também é 10, um outro 5 vezes 2 também é 10. Nós temos o 5 vezes 4, que é o nosso querido 20. Nós temos o 5 vezes 3, que é o nosso querido 15. Aí nós teríamos um outro 5 vezes 3, que também é 15. Um 5 vezes 6, que é 30. Um 5 vezes 12, que é 60. Perceba que os divisores são 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 6. Desculpa. É que é difícil ver a ordem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Perceba que são os mesmos divisores que a gente já tinha encontrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 10, o 12 está aqui. O 15, 20, 30, 60. Então dá certo. E aí, para descobrir o MDC, é só você ver quais fatores são em comum e qual é o maior. E aí vai dar na mesma, né? Porque eu sei que esse fator é comum, o 1 é aqui, o 2 é comum, ó, 1, 2, o 5 também é comum, o 10 também é comum. Só que o maior entre eles é o 10. Então o máximo divisor comum é o 10. Tranquilidade? De boa. Vamos finalmente, então, usar o método mais rápido e inteligente de se resolver o MDC, que eu estou chamando de método MDC. Então, olha que legal, como vai ser muito mais simples do que a gente fez até agora. Vamos lá. Eu quero fazer o MDC entre os 50 e os 60. O que a gente vai fazer? A gente vai fatorar em números primos. Só que quero que você preste atenção, tá? Dessa vez é obrigatório que você faça na sequência. Então primeiro você testa o 1, depois você testa o 3, depois o 5, tá? Não pode ser aleatoriamente. Se você fosse fatorar só um número, tanto faz, mas no MDC não. Tem que ser na ordem dos números primos. Tudo bem? E esse número primo pode dividir tanto um quanto o outro. Não precisa ser os dois ao mesmo tempo. Ele pode dividir ou 50 ou 60. Então vamos lá. O primeiro primo é o 2. 50 por 2 é 25. 60 por 2 é 30. Beleza? O 25 não dá para dividir por 2, mas o 30 dá. Então eu vou dividir de novo por 2. Tá? O 25 como não dá, eu mantenho ele. O 30 como dá, eu divido. Sobra aqui. Vamos pro próximo, o 3. O 25 não dá por 3, então ele se mantém aqui. O 15 dá por 3, e 15 por 3 é 5.
Agora ninguém mais dá por 3, vamos pro 5. 25 por 5 é 5 e 5 por 5 é 1. Tá vendo que finalizou? Faltou só um 5 lá. Então aqui vai dar 1, como 1 não é divisor por 5, eu desci. Show? Fatorei. Qual é o lance? Agora a gente vai olhar para quais fatores dividiram ambos. Então, por exemplo, o 2 dividiu ambos ao mesmo tempo, ó, 50 e o 60. Esse daqui não dividiu, ele só dividiu 30. O 3 também não dividiu, só dividiu 15. Agora, esse 5 dividiu ambos. Dividiu tanto o 5 quanto o 25. Esse 5 também não dividiu, porque o 1 ele não dividiu. Então, desses fatores, os únicos que dividiram ambos os números são o 2 e o 5. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esses dois números e multiplicar. O valor é 10. Então, o seu MDC é 10. Muito mais fácil, né, do que os anteriores. Mas perceba que funciona, né? Pode servir os anteriores de alguma forma de provar que o MDC é de fato 10. Tudo bem? Então, o seu MDC é 10. Então, o método MDC, ele é o seguinte. Você pega os dois ou 3, tá? Às vezes você quer fazer o MDC de 3 números diferentes, mas não tem problema, é a mesma coisa. Você coloca os 3 números lá e começa a fatorar em números primos. Depois, você olha para quem dividiu todos os números, circula ele e multiplica essa galera, tá? Para finalizar, vamos fazer mais um pra gente fixar isso daí, tá? Então eu quero saber o MDC entre 150 e o 100. Então vamos lá. O primeiro número primo é o 2. 150 dá para dividir por 2, porque ele é um número par. 150 por 2 é 75. O 100 por 2 é 50. Aí eu vou ter que dividir por 2 de novo, porque o 75 não dá por 2, mas o 50 dá. 25. O 75, né, agora nenhum dos dois dá para dividir por 2, vamos pro próximo. Por 3. O 75 dá por 3, né, porque 7 mais 5 é 12 e o 12 é divisível por 3. Então 75 por 3 é 25, o 25 não dá por 3, então ele desce, 25. E aqui ficou um abraço, né, porque eu consigo dividir por 5, 25 por 5 é 5, 25 por 5 é 5, vou dividir por 5 de novo. E é 1, e aqui é 1. Tudo bem? Tranquilidade? Eu quero que vocês percebam que pode parecer não tão trivial assim para vocês fazerem agora, mas se você está seguindo o meu curso, você percebeu que o 75 já apareceu algumas vezes, o 25 já apareceu algumas vezes, então isso vai fazendo você guardar um pouco melhor e vai ficando mais rápido cada vez que você fizer essa fatoração, tá? Então treine aí na sua casa e uma hora vai dar tudo certo. Show! Próximo passo é ver quais dividiram ambos. Esse 2 dividiu ambos, né? O 150 e o 100. O próximo 2 não. O 3 também não. Esse 5 dividiu ambos. E esse 5 dividiu ambos. Então agora é só pegar o MDC, a multiplicação dessa galera. 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 5 é 50. Então o MDC entre 150 e 100 é o 50. O que faz algum sentido, né? Porque 150 dividido por 50 é 3 e 100 dividido por 50 é 2. Tudo bem? É isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, que é bem parecido com o MDC, só que é um pouquinho diferente e vocês vão entender. Ainda depois, né, nas próximas aulas, eu vou voltar e fazer um resumão sobre esse tópico. Assim como eu fiz lá no primeiro tópico das 4 operações, eu vou fazer com esses múltiplos e divisores também. Tudo bem? De boa? Tranquilidade? É isso. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma e até na próxima. Falou!